Bem-vindos à terceira parte da primeira aula do nosso curso de Matemática Financeira com exercícios. Vamos agora para a quarta pergunta. Carlos realizou uma compra que foi financiada em 3 parcelas mensais. Vou grifar aqui que é importante essa informação. E iguais a R$ 500. O financiamento foi realizado sobre taxa de juros compostos. E essa taxa era de 56% ao ano. Quando tem aqui AA é ao ano. Determine o valor da compra feita por Carlos. Então, olha, primeiro eu vou ter que achar a taxa equivalente. E é essa fórmula aqui que eu vou utilizar. Por que isso? Vamos lá, deixa eu mudar a cor da caneta. Eu disse a vocês que a taxa era de 56% ao ano. Só que a pergunta fala de 3 parcelas o quê? Mensais. Então eu tenho que transformar essa taxa que é ao ano em uma taxa mensal, tá bom? E para isso eu vou utilizar justamente essa fórmula. E essa fórmula eu tenho 1, que já é dela mesma, a taxa equivalente, então é 1, mais a taxa que é dada, elevada a esse expoente aqui, olha, P dividido por A, que daqui a pouco eu vou explicar, menos 1, que também é de fórmula. Continuando, 1 mais 0,56, que é a taxa anual de 56% dividido por 100. Eu sempre tenho que utilizar o número decimal. Então, divido a taxa, seja o valor que for, por 100. E o resultado eu coloco aqui. Aí eu chego a esse expoente. Ou seja, esse número desse parêntese aqui está sendo elevado a esse expoente que deu 1 dividido por 12. E por que 1 dividido por 12? Vamos lá. Eu lhes falei que a taxa era de 56% ao ano. E um ano tem 12 meses. Então eu coloco aqui no denominador essa taxa de 12 meses, que ela está fazendo referência aos 56%. Aí o exercício pede uma taxa mensal. Então, um mês está aqui, 1. Tá certo? Então, um mês dividido por 12. Por isso que eu tenho essa informação. E menos 1. Muito bem. Aí agora, deixa eu mudar a cor do marca-texto. Aí agora eu tenho 1 mais 0,56 dá 1,56. Ok? Aí eu agora vou elevar a 0,0833, que é justamente a divisão de 1 sobre 12. Ok? Quando eu faço 1,56 a esse expoente, eu chego ao valor de 1,0377. 1,0377. Depois, na continuação desse vídeo, eu mostro como é que faz na HP 12C esse cálculo, tá bom? De 1,56 elevado ao expoente 0,0833. Subtraio 1 e chego a esse valor decimal aqui, 0,0377, que é justamente o valor que eu vou jogar na fórmula. Eu preciso dos valores decimais, tá bom? Mas assim, se eu quiser saber em termos percentuais, 56%. Considerando os juros compostos, significam 3,73% ao mês, que é só pegar esse valor decimal e multiplicar por 100. Mas eu vou utilizar apenas o valor decimal para o restante do cálculo. Continuando, essa daqui é a fórmula. Eu vou querer achar justamente esse valor desse capital. Eu tenho um montante que ele é 3 vezes de 500, tá bom? Já achei a taxa, que é o I, e são 3 meses. Esse N aqui equivale a 1, 2 e 3, porque foram 3 meses, porque aqui diz 3 parcelas mensais. Então, eu chego a esse cálculo aqui. Olha. Quero achar o capital. Eu tenho as 3 parcelas de 500 aqui. Ok? E embaixo no denominador eu tenho 1, que é de fórmula. 0,0377 é a taxa equivalente que eu achei anteriormente, que vai ser elevado a esse expoente 1.
tá bom? Que faz referência ao primeiro mês. Lembrando, lá fala 3 parcelas mensais, então essa aqui é a primeira, por isso que é 1. Depois 2, que é a segunda parcela, e 3. Mas eu também tenho que fazer logo o cálculo desse parêntese, certo? Deixa eu mudar a cor do marca-texto. Então, olha, 1 mais 0,0377 dá 1,0377. E assim por diante. 1 mais 0,377. Vou somando os valores e colocando aqui. E repito o numerador, no caso 500. Muito bem. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou elevar esse valor que está no parêntese ao expoente de cada um dos meses. Então, olha, 1,0377 elevado a 1, eu chego a esse valor aqui. 1,0377 elevado a 2, eu chego a 1,0768. E o último, elevado a 3, eu chego a 1,1174. Tá bom? Aí agora eu divido cada fração. Então, 500 divididos por 1,0377, eu chego a 481,83. 500 divididos por 1,0768, eu chego a 464,34. E por fim, 500 divididos por 1,1174, 447,47. Muito bem, então eu somo essas três parcelas e chego ao capital de 1.393,64. Muito bem, próxima pergunta. Um centro comercial oferece a seguinte condição de pagamento: compras com entrada de 30% do valor à vista e 3 parcelas mensais e iguais, sob taxa de juros simples, está destacado aqui juros simples, de 70% ao ano. O senhor Alberto realizou uma compra de R$5.000 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar. Primeira informação. Eu pego essa taxa que é de 70% e vou precisar do número decimal. Então eu faço o quê? Divido por 100. Chego a 0,70. E a taxa de 0,70 ela é ao ano. Só que o exercício pede aqui, olha, preste atenção à pergunta, a taxa é mensal. Então o que é que eu faço? Como são juros simples, eu não preciso daquela formulazinha lá que eu utilizei no cálculo anterior, tá certo? Da taxa equivalente. Aqui eu posso fazer 0,70 dividido por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, a minha taxa equivalente para juros simples é simples de fazer, como o próprio nome diz também aqui. A taxa equivalente é de 0,0583. E essa é a fórmula que eu vou utilizar para resolver o nosso problema. Então, vamos lá, olha. A compra, eu tinha aqui R$5.000, vezes 30%, no caso aqui 0,30, tá bom? É só fazer, para fazer a proporção, mais uma vez, divido por 100. Se eu divido por 100, então 5.000 vezes 0,30, eu tenho 1.500. Então, esse é o valor de entrada. Se a compra era de R$5.000, eu dei a entrada de 1.500. Ok? Então, quanto é que eu vou financiar? O restante do valor é 3.500. Por quê? 5.000 menos 1.500, 3.500. Muito bem. Agora eu vou precisar achar o valor do montante. Tá certo? Então, olha, o que é que eu fiz aqui? Se a gente prestar atenção a essa fórmula aqui, olha, no valor do numerador eu tenho um montante, né? Como são 3 parcelas, aí são 3 vezes, eu coloco 3 vezes essa fórmula aí, né? Isso eu coloco uma somada à outra 3 vezes. O que é que acontece? Esse M aqui eu posso colocar em evidência. Foi o que eu fiz aqui, olha. Coloquei o M em evidência e na fórmula substituí o M por 1. Eu posso fazer isso, tá certo?
e coloquei o m para fora. Ele agora está multiplicando. Ele está multiplicando o restante da equação. Ok? Então, coloquei o 1 no lugar do m e joguei o m lá para fora. E embaixo, 1, que é de fórmula, a taxa equivalente que eu achei, que multiplica 1. Por que 1? Porque é o primeiro mês. Aí, olha só, preste atenção. Como são juros simples, o 1 não vai estar aqui não. Ele não vai ser um expoente não, tá certo? Ele é simplesmente multiplicado aqui, vai para dentro do parêntese, tá bom? Aqui, olha, 1 mais a taxa equivalente que nós achamos, multiplicado por 2, que é o segundo mês. E aqui, o terceiro mês. Muito bem. Então, vamos para a equação de baixo. O que é que eu fiz? Eu fiz primeiro a multiplicação 0,0583 vezes 1, para depois somar 1. Primeiro a multiplicação, depois a soma. E obtive 1,0583. Depois, 0,0583 vezes 2, aí eu somo a 1. Deu 1,1166. E por fim, 0,0583, que multiplica 3, aí soma a 1, que deu 1,1749. Aí agora eu vou fazer a divisão das frações. 1 dividido por 1,0583 e chego a esse valor. E assim por diante. Eu vou fazendo a divisão nos demais. Somo os valores desse parêntese aqui e obtenho o valor 2,6915, que multiplica m. M estava aqui, olha, é o valor que eu quero saber, e agora eu vou isolar ele. Lembrando que, se um valor está multiplicando de um lado da equação, eu tenho aqui, olha, o sinal de igualdade, indicando a equação, eu posso jogar esse 2 para o outro lado da igualdade. Se eu fizer isso, ele vai dividindo. Se multiplica, divide. Se divide, multiplica. Tá certo? Então, m é igual a 3.500 divididos por 2,6915. Qual é o valor do montante? 1.339. Tá certo? Então, cada uma das parcelas que serão pagas serão no valor de R$ 1.339, sendo que já foi dado R$ 1.500 de entrada. Vamos para o próximo. Um centro comercial oferece a seguinte condição de pagamento. Compras com... Bom, vai ser a mesma pergunta, tá vendo? Olha, só que a diferença agora é que nós teremos juros compostos, tá certo? Ao invés de juros simples, juros compostos. Então, aquela mesma história. Se eu tenho uma taxa que é anual, eu preciso transformar ela em taxa o quê? Mensal. E vou utilizar a minha velha fórmula da taxa equivalente. Continuando. Então, olha, eu tenho o 1, que é de fórmula, 0,7, que é 70% ao ano, dividido por 100, 0,7, que é elevado a esse expoente aqui. Mais uma vez, o 12 representa um ano, 12 meses, um ano, que faz referência à taxa de 70%. E eu quero saber o valor ao mês, então, o 1, tá bom? Menos o 1, que é de fórmula. Então, olha, peguei esses valores do parêntese e somei e cheguei a 1,7. E agora eu vou dividir 1 por 12. E chego mais uma vez a 0,08333. Por aí vai. Menos o 1, que é de fórmula. Então, olha, deixa eu pegar o marca-texto. 1,7 elevado a 0,08333 dá igual a 1,0452. Subtraindo 1, eu obtenho que a taxa equivalente é 0,0452. Então, 70% ao ano de juros compostos equivalem ao mês a essa taxa decimal de 0,0452. Se eu quiser saber o percentual, multiplicaria o 0,042 por 100 e acharia 4,52. Mas, como eu vou utilizar agora o cálculo da fórmula, eu não vou precisar
do número percentual, sim o número decimal. Continuando, mais uma vez, olha, eu tenho 5.000, que multiplica aqui o 0,30, que é 30%, né, que eu tenho que dar de entrada, então eu retiro 1.500. 5.000 menos 1.500, 3.500, mais uma vez. Faço aquela historinha, olha, jogo o M para fora, coloco ele em evidência, tá certo? E no lugar dele, se nós prestarmos atenção à fórmula que está lá embaixo, olha, no lugar desse M aqui, que eu simplesmente só joguei para o começo da equação, tá certo? E substituo pelo valor 1 nas 3 parcelas aqui, tá bom? Aí embaixo eu coloco 1, que é de fórmula, 0,0452, que é a taxa equivalente, elevado a 1, que é o primeiro mês. E lembrando, eu tenho o expoente porque aqui eu tenho juros compostos. Se fossem juros simples, esse valor de 1, assim como o 2 e o 3, iriam para dentro do parênteses e iriam multiplicar. Eles não seriam expoentes, tá bom? Só são expoentes porque eu tenho aqui juros compostos. Aí, mais uma vez, eu faço 1 mais 0,0452 elevado a 1 e obtenho esse valor aqui. 1 mais 0,0452 elevado a 2 e obtenho esse valor. E assim para a terceira situação. Tá bom? Aí agora faço o cálculo das frações. Deixa eu pegar o marca-texto. Então, 1 dividido por 1,0452, eu tenho 0,9567. 1 dividido por 1,0924, eu tenho 0,9154. E 1 dividido por 1,1418 dá 0,8758. Tá bom? E lembrando, eu tenho que achar essa incógnita aqui, o valor de M. Eu só tenho um M aqui que eu tenho que achar, então eu vou ter que isolar M. Então, olha, eu somo os valores do parêntese, que deu 2,7479. Ele está multiplicando de um lado da equação, ele pode ir para o outro e ele agora vai dividindo. Então, M é igual a 3.500 divididos por 2,7479, que dá igual ao montante de 1.273,69. Tá bom? Então, vamos para o próximo exercício.